Deus, Pai de amor e bondade, Pai querido, te pedimos, Senhor, que esteja aqui conosco nesse grupo, que tenha liberdade aqui entre nós, que incomode lá as meninas para que elas entrem, Senhor, que nada seja mais importante do que ouvir e aprender de Ti. Que eu seja, Pai, um canal fidedigno da Tua palavra, que eu seja um canal transmissor com pureza daquilo que Tu queres passar para as Tuas filhinhas, Pai. Te peço, já te agradecendo, no nome de Jesus, amém. Então, estamos aqui num... Oi, Manu! Amor. Tô sabendo... Ah, tá. Não pode falar. Vamos lá. Contextualizando, Naás, que era o rei amonita, ele morre, seu filho Hanum assume o trono. Davi faz como fez lá com Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Quando Davi soube da existência de um descendente de Jonatas, Davi manda chamá-lo, rende honras, traz para sua família. E assim ele fez. Ele procurou por Hanum, ele rendeu honras, mas Hanum, sendo mal aconselhado por seus asseclas, humilha os embaixadores de Davi e age como um ato de guerra. Ele realmente chama Davi para a guerra. Hanum fez alianças com os sírios e com soldados das cidades de Maacá e Tobi, e eles empreenderam guerra e todos os inimigos fugiram nessa guerra que ele foi empreendida ali nessa batalha. Todos eles fugiram. Ao se virem sozinhos, pediram ajuda e reuniram forças com o rei Hadadezer e foram para Elã. Ao saber disso, Davi saiu em luta contra eles. E os reis aliados de Hadadezer, Davi mandou que seus homens fossem, tá? É muito importante isso. Davi mandou que seus homens fossem. Ele não saiu para lutar. Eu digo Davi saiu em luta, mas com aspas. Davi mandou que Joabe e Abias, que eram os irmãos, e Joabe era o general do exército de Davi, que eles fossem lutar. E Davi ficou no seu palácio em casa. Ao saber disso, Davi saiu em luta contra eles, o exército de Israel, nesse caso, e os reis aliados de Hadadezer, ao saberem da derrota, se renderam a Davi, fazendo paz debaixo do poder israelita. Os sírios ficaram com medo de ajudar novamente os israelitas. E aí a gente entra aqui no capítulo 11, que diz assim: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Olha bem, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Betseba, filha de Eliã, e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-lo. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Betseba tinha justamente terminado com seu ritual menstrual de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida. E mandou um recado para Davi contando isso. Davi mandou então uma mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo. Por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles.
O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha esposa? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia. Amanhã eu lhe mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém naquele dia, e no dia seguinte Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: põe Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi notícias da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles, não viram que poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima de uma muralha uma pedra de moinho e o matou. Então, por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto. Mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e alguns de seus oficiais foram mortos, e o seu oficial Urias também morreu. Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe, diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Betseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio, e ele se tornou sua esposa. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho, mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Todas caíram, então eu vou dar um tempo aqui na sala, ver se voltam, tá? Então, só para explicar aqui no vídeo, nós decidimos que a leitura foi feita e a gente vai fazer o estudo na próxima aula. Então, a gente vai encerrar orando aqui, ok? Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por todas as graças que Tu nos permite alcançar. Te agradecemos, Pai, porque a cirurgia do pai da Lucila foi um sucesso. E em nome de Jesus, nós declaramos e te pedimos que o pós-operatório seja bem sucedido e que ele saia rapidamente dessa UTI, que ele volte rapidamente para seu seio da sua família, para o seu lar. Da mesma maneira, Pai, te pedimos pela Bel, que também se encontra na UTI depois de ter tido seu bebê, que da mesma maneira, Pai, nós pedimos para o pai da Lucília, nós pedimos pela Bel, te pedimos pela Juliana, que também teve intercorrência ontem no seu parto. E, Pai, restaura essas saúdes, Senhor. Em nome de Jesus, a gente te pede, a gente declara saúde divina. Aquela saúde que Cristo, pelas suas pisaduras aqui na terra, nos entregou. Que há 2000 anos fomos sarados, Senhor. Então, Pai, nós nos apoderamos dessa cura através da nossa palavra, através da nossa fé, das nossas afirmações, Pai. Nós nos apoderamos da cura para o pai da Lucila, para o pai da Nina.
pro pai pra Nina, que ontem passou mal, pra Mônica, que saiu da UTI hoje, pra Bel, pra Sofia, pai, pra Juliana, pra mim, que tô saindo pra mim e pra Nayana, que estamos saindo dessa Covid, pra Clarinha, pai, que ontem teve aí uma dor súbita, enfim, pai, para todas nós, pai, cada uma no seu motivo, no seu tempo, na sua necessidade, que só o Senhor sabe das necessidades de cada uma de nós, pai. Te pedimos, pai, que entre com proteção na vidinha do Rui, que está na barriguinha da Aninha. Pai, proteja a todas nós, Pai. No nome de Jesus, te pedimos pelo nosso sono, Pai, principalmente da Manu, que tem sofrido com insônia, Pai. Te pedimos que nós deitemos a cabeça no travesseiro e, como está escrito na Tua palavra, que a gente durma o sono restaurador, o sono dos justos, Senhor, porque todas somos justas, Pai. Fomos justificadas na cruz pelo Teu Filho, pelo sangue do Teu Filho, do nosso Salvador. Te peço pelas minhas filhas, por aqueles que eu amo, assim como peço pelas meninas e por todos que elas amam, Pai. Te pedimos já te agradecendo, porque sabemos, Pai, como está escrito na Tua palavra, que o que é ligado na terra é ligado no céu. E se foi ligado no céu, Senhor, e nós não desligamos lá, não desligamos na terra, então, Pai, tudo há de acontecer. Em nome de Jesus, tudo já está acontecendo. Te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amor, vai dando notícia dele, tá? Pode deixar, querida. Boa noite. Tá? Boa noite. Durmam com Deus. Em nome de Jesus, amanhã ele vai para o quarto. Em nome de Jesus. Vai. Amém. Dá a notícia pra gente. Beijo. Beijo. Deus te abençoe. Beijo grande. Amém. Você também. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.